quando alguém se converte, os anjos digam, meu Deus, olha o que está acontecendo. Sim. É impressionante. Um pecador se arrepende, é uma festa no céu. Festa no Imagina céu. isso. Quem faz a festa? Os anjos. Não. Não? A Bíblia não diz isso. Não? Sim. Não. A festa nos céus, A Bíblia A não fala festa diante dos mesmo. anjos. Diante dos anjos. Quem faz a festa? O próprio O Deus. próprio Deus. Se alegrando da criação. As pessoas acham que é os anjos que faz a festa. Depois você vá para as escrituras e veja que quem faz a festa é o próprio Deus, porque as escrituras dizem assim, a festa diante dos anjos. Diante dos anjos. Os anjos ficam como boquiabertos, estupefatos, impressionados. Como o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, passou a habitar naquele ser humano. Então, olhe que nós fomos feitos de uma maneira muito grandiosa. Nós não somos pouca coisa. Então, essa teologia que diz assim, nós somos vermes rastejantes. Ó, Senhor, tem pena deste verme rastejante. Nós não somos vermes rastejantes, não. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em nós. Mas nós não somos como Deus. E a serpente diz, você pode ser como Deus. E a característica para ser como Deus é interessante. Ela diz, você pode ser conhecedor do bem e do mal. O que é isso? A fonte do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, a fonte do que é justo, do que é injusto, não precisa ser Deus. Você será a fonte da sua própria moralidade. É esta a mesma pregação É que profundo isso, hein? Esta é a mesma pregação que é feita até hoje. A mesma. É verdade. O mesmo ataque do inimigo de nossas almas é feito até hoje. Como é que isso acontece hoje? Meu amigo, você deseja, vá adiante e faça, que é bom. Você quer realmente, vá adiante e faça. Se você quer, é bom. As universidades estão cheias dessa proposta nefasta, destrutiva, Olha medonha o que a Lidiane Menezes escreveu aqui. O importante é ser feliz. Assinado, Satanás. Olha isso. Lidiane, obrigado pela sua presença. Essa é a terceira, exatamente, Lidiane, a terceira estratégia. O importante é ser feliz. O importante não é ser certo, o justo, o correto, não. Se é feliz, se isso faz você feliz, é certo. Se isso atende o seu desejo, é certo. Olha a estratégia aí, pessoal. A estratégia. A fonte da moralidade pode ser você. Não precisa ser Deus. E, de fato, a humanidade cai nisso. Sim, porque hoje o que você acha felicidade é a sua destruição amanhã. Seu choro, sua angústia, o rancor. Ter irmão sem falar com o irmão. Pai sem falar com o filho, filho sem falar com o pai. Pois é, e é mais profundo do que isso, no sentido de que você não pode ser fonte objetiva da moralidade. A fonte objetiva da moralidade tem que ser uma fonte absoluta, que é Deus. O que é certo para todo mundo. O que é justo para todo mundo. O que é bom para todo mundo. Não há algo que seja justo para mim e não seja para você. A justiça é uma só. A palavra não é uma só? Teve até um professor que pediu para os alunos escreverem um ensaio, um trabalho na escola, argumentando que o que era justo para um não poderia ser para o outro, que cada um tem o seu conceito de justiça, o que podia ser justo para um não poderia não ser para o outro. Em outras palavras, argumentando o relativismo moral. Ou o aluno ia fazer um trabalho defendendo que o que é justo para um é para todo mundo, que a justiça é absoluta. Não tem esse negócio de ser justo para um e não ser para o outro. Esse foi o trabalho que o professor passou. E esse aluno em especial, ele foi argumentar que o que era justo para ele poderia não ser para outra pessoa. Rapaz, mas esse aluno, ele fez um trabalho assim impressionante. Sei quantas citações, referências bibliográficas de tantas e tantas páginas. Um calhamaço desse tamanho, assim, enorme. No final, não sei se vocês conhecem,
mandou botar até aquela encadernação, aquela azulzinha, chama francesa, você conhece? Não. Uma encadernação de capa azul, francesa, a francesa, capa dura, trabalha assim, defendendo que o que podia ser justo para ele podia não ser para outra pessoa. Entregou para o professor. Trabalho de fôlego, de envergadura. O professor pegou o trabalho, abriu, avaliou e deu a nota 0,2. De 0 a 10 ele deu 0,2. Nossa. Foi, cara. O aluno ficou absolutamente transtornado. Já até sei a resposta. Porque realmente o aluno se dedicou e fez citações. Sim, eu imagino, né? Calhamaço. Calhamaço, defendendo que o que podia ser justo para um podia não ser para o outro, o relativismo moral, né? Tal, aí o aluno diz, já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para o professor para justificar a nota dele. Porque o professor não vai, ele pensou, né? O professor vai... Aí o professor disse, não tem problema, me dê o trabalho que eu justifico. Aí pegou, rapaz, assim, o calhamaço, abriu, ele tinha botado 0,2. Aí embaixo ele botou a justificativa. Abriu aquela capa azulzinha, né? Bem bonita, assim. Você já viu essa capa? Sim, sim. Aí abriu aquela capa assim, aí botou embaixo assim, a justificativa do 0,2. Botou assim, não gosto de capas azuis. Ou seja, E o conteúdo? se o que o aluno defendeu, que o que poderia ser justo para um não precisava ser por outro, ele não tinha como esperar que o conceito de justiça dele fosse o do professor. Por que que ele se insurgiu, se sentiu agredido, se o conceito de justiça dele não precisa ser o do professor, se não há uma só justiça para todo mundo? Então, toda vez que o relativista moral é tratado injustamente, ele se insurge, porque é muito mais fácil você camuflar e maquiar as suas ações do que camuflar e maquiar as suas reações. Sim, Você está entendendo? sim. Então, o que Ou seja, a reação do outro não pode tirar uma verdade sua, digamos assim. na reação você não consegue maquiar uma verdade, que é a de que o conceito de justiça é objetivo, vem do fonte absoluta que é Deus. Se não entendeu, diga que a gente explica. Sim, é um só, né? Sim. A fonte do que é justo e injusto, bom e mal, certo e errado, é um só, é Deus. Sim, é um só. Se o homem, quando quis ser conhecedor do bem e do mal, o homem disse, eu posso ser a fonte do que é certo, do que é errado, do que é bem e do que é mal. E quando o homem comeu o fruto do jardim, Deus disse, então tá bom. Então você trouxe para si a ideia de que você pode ser fonte da moralidade, então vá adiante e vamos ver o que é que dá. E a partir daí foi que houve toda essa desgraça no mundo, quando o homem caiu na terceira estratégia do Satanás. Meu Deus do céu. E estamos aqui até hoje, só que diferente, porque Jesus veio, né? Haverá um momento em que Jesus julgará definitivamente a maldade do mundo. E todo o Antigo Testamento aponta também para esse momento. Por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé é um tipo do que Cristo fará. O dilúvio, Deus julgou o mundo. Abra aí Gênesis 6:11. Deus julgou o mundo porque o mundo estava cheio de violência, cheio de maldade. Leia aí 6:11 aí. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Por esse motivo, Deus julgou o mundo num dilúvio, como um tipo do que ele fará na frente quando julgar toda a maldade do mundo. Aliás, se você for ler isso em hebraico, onde você leu violência, como é em hebraico, você sabe? Não. Hamas. Hamas. Por o mundo está cheio de Hamas, que é uma maldade, uma violência tão perversa que não é uma violência apenas contra o próprio homem, mas uma violência contra o própio Deus. Hamas. Aí é outra coisa, né? Olha aí. É mais profundo. Aí você vai saber o que é Hamas, né? Tá entendendo aí? Tá entendendo aí o que é Hamas? Estão entendendo aí, pessoal? Comenta aí no YouTube. É aquela organização terrorista que tem que ser destruída. Destruída. E a tradução daquilo, a leitura daquilo em hebraico é violência perversa. Eles dizem que em árabe é uma siglazinha, né? Mas na realidade isso é um método militar de aterrorizar aquele que ele quer combater. Então,
pelo mundo está cheio de violência, Deus julgou. Agora, Deus, quando julga, tem um padrão. Ele dá uma saída. Uhum. E a saída para o dilúvio, qual foi? A arca. A arca. A arca tinha quantas entradas? Uma. Uma. A arca é a saída para que as pessoas que entrassem ali não fossem destruídas quando Deus julgou a maldade do mundo. Cristo é a nossa arca. O apóstolo Paulo usa a terminologia muito interessante, porque ele diz assim: estar em Cristo. Aqueles que estão em Cristo estarão acima do julgamento que Deus fará da destruição da maldade do mundo. Está entendendo? Sim. Deus julgará a maldade do mundo e aqueles que não estiverem em Cristo serão destruídos juntamente com a destruição da maldade do mundo. Então o problema que começou com a humanidade será resolvido. Até lá cabe a nós proclamar a saída para que as pessoas não sejam destruídas juntamente com o julgamento da maldade do mundo. Não por acaso que a carta de Pedro diz que Noé foi o primeiro pregador. Noé, sim. Como era a pregação de Noé? A mesma de hoje. Vai voltar. Para que Deus você... vai mandar a chuva. Deus vai julgar a maldade do mundo. Deus vai julgar a maldade do mundo. Para que você seja salvo, esteja na arca, esteja em Cristo. É a pregação de hoje. É a mesma... Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Lá no Faraó, na saída do Egito, qual foi o comando lá na 10ª praga lá? Porque todas as pragas eram para demonstrar para os egípcios que os seus deuses não tinham poder, que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na 10ª praga, Deus, né, tem a história de que haverá uma destruição. Mas Deus dá a saída. Diz assim: você pegue o sangue do cordeiro e passe sobre os umbrais da porta. Aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do cordeiro não serão destruídos. É a mesma pregação de hoje. Moisés saiu gritando: você está coberto pelo sangue do cordeiro? Você está coberto pelo sangue do cordeiro? Imagina. Quem é que não está coberto pelo sangue do cordeiro? É a pregação de hoje. Quantas pessoas na época também, imagina, né? Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. 2 milhões de pessoas. Uma nação. Então, imagina, é muito. E foram salvos não apenas tantos judeus, mas também muitos egípcios foram alcançados naquela ministração de Moisés. Entendeu? Então, este é o padrão do inimigo de nossas almas, dizer que nós podemos ser fruto da nossa própria moralidade e o mal avança e ocupa o mundo, mas Deus não deixará assim, ele julgará a maldade do mundo, mas ele não julgará a maldade do mundo sem antes nos dar uma saída, para que não sejamos destruídos junto com esse julgamento da maldade do mundo. Quando a pessoa se converte, a gente pergunta assim: você é salvo? A pessoa diz: eu sou salva. A pessoa é salva de quê? Quando a pessoa diz eu sou salva, ela é salva de quê? É salva da destruição juntamente é salva de ser destruído juntamente com a destruição da maldade quando Deus for julgar. Ela é salva do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Por que ela é salva? Porque ela não será julgada se ela estiver em Cristo. Cristo é o nosso substituto. Cristo é o único que é julgado e aprovado. Por isso que nele estamos, não seremos destruídos. É na cruz que esse preço é pago. Uma vez salvo. Eu não creio nisso, não. Não? Não, eu ia te perguntar isso. Não creio nisso, não. Porque hoje é o que tem muito. Não creio nisso, não. Um bocado de gente aí sem vergonha que quer ter vida. Ou seja, você pode perder a salvação. Eu creio sim. Agora você veja bem, tem uma questão linguística aí. Uhum. Eu digo o seguinte: as pessoas que têm estilo pecaminoso não é salva. O salvo pode pecar, mas ele não é essencialmente pecador. Sim. Entendeu? Isso é uma teologia. A consciência pesa o espírito. Pronto. A sua natureza de santo
não permite que você se acostume com o pecado. Sim. Você pode pecar, mas você se sente mal. Você peca Sim. de novo, você se sente mal. Você pede perdão ao Senhor. O Espírito do Deus Criador dos céus e da terra não coexiste com a natureza de pecadora. Porque se coexistisse, o pecador seria abruptamente destruído, imediatamente destruído. Entendeu? Agora, tem gente que diz assim, né? Não, se a pessoa se entregou a vida a Jesus, mas depois enveredou por uma vida claramente pecaminosa, aí tem uns que dizem porque ela nunca foi salva. Aí, meu amigo, é um jogo de palavras.